Vamos orar, mano? Vamos ficar de pé, vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Pastor Nelson Barradas. Deus é a nossa provisão, amém? Amém. É muito bom louvar o nome do Senhor. Deus proverá. Deus nunca vai deixar você não. Creia nisso. Vamos orar. Senhor, nós queremos nesse momento, Pai, te agradecer. Sim, porque até aqui nós fomos abençoados por Ti, Senhor, pela Tua presença. Desde o início lá, Senhor, quando nós fizemos a oração inicial e a palavra inicial, e através, Senhor, dos louvores que foram entoados ao Teu santo nome, Senhor, na oração, no segundo momento de louvor, nós sentimos a Tua presença. Agora é chegado um momento importantíssimo na Tua casa, momento de nós verdadeiramente, ó Pai, ver o que nós louvamos aqui acontecer. Senhor, Tu possas ser a provisão na nossa vida, através do alimento espiritual, Pai, da Bíblia Santa, usando o Teu filho pastor Nelson Barradas, Senhor. Usa ele, fala conosco nesta noite. Tu sabes o que eu e que a Tua igreja precisa ouvir. Com certeza o Seu filho já preparou, Senhor, algo, mas direciona ele para falar verdadeiramente aquilo que nós carecemos de ouvir. Fala conosco nesta noite, ou melhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muita saudade dos irmãos, mas estamos devagarzinho aí voltando, né? Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 1. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do verso 1 ao 3, depois nós vamos voltar lá em Romanos, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vamos voltar um livro aí, livro de Romanos agora, capítulo 6, vamos ler só um verso. Romanos, capítulo 6, verso 4. Aleluia. Diz assim, amém? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos. Eu gostaria que todos lêssemos juntos. Assim andemos nós também em novidade de vida. A igreja poderia sentar em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo está dizendo que nós estamos vivendo um novo normal, com várias perspectivas, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia disse que nós viveremos em novidade de vida. Aleluia. Em novidade de vida, queira o mundo ou não, queira Satanás e seus demônios ou não, nós vamos viver sempre em novidade de vida. Falamos aqui pela manhã, se existe uma coisa que o inimigo está frustrado, é passar e ver essa igreja aberta, ver os verdadeiros adoradores aqui de manhã na EBD, à noite cultuando o Senhor. Ele está frustrado, porque esse novo normal está querendo paralisar muito servo do Senhor, inclusive com decretos para não estar na presença do Senhor. É interessante que o idoso pode fazer tudo, mas ele não pode estar na casa do Senhor. Mas vamos pular essa parte. Então, meu amado, eu quero crer, porque durante toda essa semana o Senhor vinha falando comigo, desde quando eu recebi, na realidade, até antes de eu ser convidado, o Senhor já estava falando comigo para eu preparar uma mensagem sobre proatividade. Por quê?
toda vez, a história do povo de Deus diz que toda vez que existe uma grande tribulação, que existe uma grande nebulosidade, que existe trevas densas, o povo de Deus se reinventa e volta com mais força. Obrigado, meu amado pastor, estava aqui me embolando aqui no fim, glória a Deus. Então, a mensagem de hoje chama-se a proatividade de Cristo. Para você entender melhor o conceito, proatividade é o contrário, é antagônico à reatividade. E essa pandemia, o inimigo está querendo deixar o povo de Deus reativo. Mas eu quero frustrar as grandes empresas, o mundo corporativo, que fala em proatividade, que o grande empregado ele é proativo. Eu quero frustrar eles, porque o meu Jesus foi exemplo de proatividade, e nem isso o mundo consegue plagiar a Bíblia Sagrada. Porque se tem um homem que, e aí você deve estar pensando, mas pastor, ele era Deus. Eu vou te frustrar de novo, porque a palavra do Senhor diz que ele foi o verbo que se fez carne, ele se desfez de toda a sua glória, e justamente por isso que ele veio como homem, para a gente não ter essa justificativa. Ele era Deus, não, ele era homem. Ele foi homem que marcou a história. E nessa noite nós vamos fazer uma breve retrospectiva sobre essa proatividade do Senhor, e vamos chegar à grande conclusão que o ser mais proativo que tem é aquele que faz a vontade de Deus. Aleluia! Porque ele foi proativo, porque ele fez a vontade do Senhor. Ele amou, ele repreendeu, ele corrigiu, ele ensinou. Eu vou te trazer esse assunto aqui na Bíblia, mas eu estou te devendo um conceito ainda. Proatividade. O que é ter uma postura proativa? Está relacionado ao ato de evitar ou resolver um provável problema antes mesmo que ele aconteça. E o reativo? Reativo é o contrário. Ele espera o problema acontecer, ele vê os efeitos, aí ele, mas se eu pudesse, se eu tivesse nascido em outro berço, se o sol tivesse mais forte. O reativo, ele busca desculpas. E aí antes que venham, porque aí vem os argumentos que nós temos que ter com o mundo. Ele era Deus, já falamos que ele não era Deus. O segundo argumento, ele nasceu em condições adversas. Desde o princípio, Jesus nasceu em condições adversas. Muitos se escondem atrás do reativismo. Eu não vou fazer porque se eu tivesse condição, num outro momento, e o barco vai passando. E se você parar para analisar, manda aqui para mim, amor, por favor. Se você parar para analisar, o conceito de proativo, evitar problema, ele se antecipa, ele planeja. O que a nossa Bíblia diz? Orar e vigiar ou vigiar e orar? Vigiar e orar. Quem vigia, previne. Quem vigia, se antecipa. E foi isso que Jesus fez. Aí vai uma reflexão. Muitas das vezes estamos orando muito, estamos botando na conta de Deus em coisas que Deus já nos prometeu, que já está escrito na palavra dele. Então o tema dessa mensagem, atitude reativa. Isso é um conceito lá do dicionário. Postura do sujeito que reage perante os dados da situação. Pensa e atua dentro de padrões de causa e efeito. Ele não consegue se antecipar. Ele tem que pedir, ele só faz se alguém pedir, Então, ou seja, ele tem dificuldade de se apresentar para o trabalho. E Jesus não. O tema dessa mensagem, como eu disse, é a proatividade de Jesus. Jesus foi totalmente proativo quando esteve entre nós. E qual foi a grande missão de Jesus? O verbo que se fez carne, para quê? Salvar a humanidade. Ele não cumpriu a missão dele? Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque antes de Jesus estávamos condenados.
Precisávamos de um sacerdote, como estudamos hoje na escola bíblica, a renovação do altar. Uma vez por ano o sacerdote fazia o sacrifício, um por altar do Senhor, né? O ponto central no Velho Testamento era o altar, mas com a vida do nosso Jesus, a nossa comunhão é direta com Ele, amém? Amém. Então, Jesus nunca teve condições favoráveis. Até na hora de nascer, José e Maria estavam procurando um quarto, estavam procurando uma hospedagem e não tinha. Aí alguém lembrou, tem um celeiro ali, ó. Tem uma manjedoura ali. Lucas 2,7 vai nos dizer: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, conforme eu disse, vamos relembrar um pouquinho. Eu quero que você preste bastante atenção. Eu estou sempre respaldando com a Bíblia, porque muitas vezes a gente fala, Jesus fez, mas eu vou te respaldar com as passagens na Bíblia, bem rapidamente. Por quê? Se a maior proatividade de Jesus foi cumprir a palavra do Senhor, foi cumprir a palavra do Pai, nós depois, no final, nós vamos sintetizar tudo que Jesus fez e como eu posso ser um ser proativo. Note que eu não estou falando que você não é proativo na obra do Senhor. Se você é igual casado para sempre, né, pastor? Não existe casamento tão bom que não possa melhorar. Não existe um servo tão proativo que não possa melhorar. Inclusive, a gente tem que estar sempre buscando, porque se tem uma coisa que o inimigo sempre quer nos tentar, é uma palavra que eu amaldiçoo, chamada zona de conforto. Muitos foram proativos um dia na obra do Senhor, mas por algum motivo saíram da presença do Senhor. Meu Deus do céu, eu estava aqui louvando o Senhor, falei, meu Deus do céu, são 4 meses sem te louvar e te adorar, que coisa maravilhosa. A gente está na presença do Senhor. Aleluia. E quem crê junto comigo que essa pandemia vai fazer o povo de Deus ficar ainda mais proativo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. O fato de estarmos aqui é porque somos proativos, não estamos nos rendendo às adversidades. Não sei se você consegue entender isso. Olha o que aconteceu com Jesus. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Falamos isso aqui hoje de manhã na escola bíblica. Muitas das vezes as adversidades estão dentro da nossa própria casa. As adversidades estão dentro da nossa própria igreja. As adversidades estão dentro do nosso próprio trabalho. Com Jesus foi diferente? Não. Marcos 6,3 vai dizer: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O que Jesus disse? O único lugar que o profeta não tem honra é onde? Na sua casa. Foi perseguido. Lucas 11 vai dizer: e dizendo-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. E eu já vou te adiantando que em cada dificuldade dessa o Espírito Santo estava com o Senhor. E essa é a grande diferença. Se Jesus não abriu mão do Espírito Santo, quem é a gente para abrir, meu amado? Não tem que fazer nada na carne não, vai dar ruim. Como diz aí, vai dar ruim, não tem jeito. Imaginando, pastor, abriu mão do Espírito Santo. E tem gente que quer abrir, não faça isso. Foi traído. Lucas 22 vai dizer: entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Jesus entregou a própria vida. A gente não pode calar essa pergunta: estamos preparados para entregarmos a nossa própria vida em prol do Evangelho de Cristo? Eu posso afirmar que sim, porque senão vocês não estariam aqui. Eu posso afirmar que sim, porque a gente sabe que tem gente que está em casa porque não pode, e a gente sabe que tem gente que está em casa porque teve medo. Eu falo isso porque eu tive também. No começo eu também tive medo, enquanto a gente não sabe. Mas o Espírito Santo incomoda a gente vence a adversidade. Amém. Aleluia. Então ele entregou a sua própria vida como missão. E clamando Jesus com grande voz disse:
Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Jesus agiu independentemente das circunstâncias. Tem coisa, por isso que eu estou fazendo esse estudo retrospectivo da trajetória de Jesus, porque tem coisa que a gente esquece. Não se sentiu envergonhado ou incapaz quando aos 12 anos interrogou os doutores da lei no templo e causou admiração por sua inteligência. Lucas 2, 41, 47. Cadê os adolescentes e os jovens da casa do Senhor? Cadê? Levanta a mão. Não tenha vergonha de pregar o evangelho não, meu amado. Não tenha vergonha não de... Levantou a mão também, meu amor? Glória a Deus. Não tenha vergonha não. Com 12 anos ele estava confrontando os doutores da lei. E às vezes a gente se sente incapaz. Por isso que eu já iniciei essa fala te dando argumentos. Porque eu já escutei, Jesus superou porque ele era Deus. Jesus conseguiu porque ele era Deus. E o crente ficar calado. Mostrou ter consciência apesar da pouca idade, da sublime missão que lhe estava conferida ao responder o questionamento de sua mãe, dizendo: não sabeis que me cumpri estar na casa do meu pai? Porém, com a humildade da verdadeira liderança, permanecia submissa aos seus pais. Em nenhum momento se rebelou contra os pais. Aceitou o seu chamado, aceitou o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado, que eu aprendi. Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, meu amor. Que é teu, ninguém vai tirar. Simplesmente seja proativo na obra do Senhor. Faça a sua parte. Glória a Deus. Faça a sua parte. E ele esperou o tempo dele. A gente sabe que o ministério de Jesus começou aos 30 anos. Ele viveu intensamente seu ministério. Foi mais proativo ainda quando ele meteu a mão no arado, propriamente dito. Na bodas em Canaã nós conhecemos a história. Jesus, mesmo ainda não sendo a sua hora, não hesitou em transformar a água em bom vinho. João 2, verso 1 ao verso 10. Mesmo não sendo a hora dele, ele fez. Aí a gente entende o quê? Que a gente prega em tempo e fora de tempo, com hora ou sem hora. Ou seja, a gente tem que estar sempre postado para a obra do Senhor. Da mesma forma, não temeu dizer não. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. Porque muitas das vezes a gente fica, e eu vou abrir um parênteses aqui, com todo carinho, com todo amor, com toda moderação. A gente prega muito o amor de Cristo, mas a gente esquece que amor não é ausência de disciplina. Amor é saber dizer não. E Jesus disse não. Porque eu confesso aos irmãos que eu fico um pouco preocupado. Porque quando você só fala de amor, 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 buscar o reino de Deus e a sua reino de Deus é amor. E a sua justiça. Então, quando ele tinha que confrontar, quando ele tinha que dizer não, quando ele tinha que ser enérgico, nós vamos ver aqui, ele foi. E aí eu quero dizer algo que eu falei aqui na segunda-feira no Casados. Povo de Deus, preste atenção, deixa eu falar, depois você faça o seu raciocínio. Julgamento é diferente de constatação. Existe uma constatação nossa, que tem gente que podia estar na casa do Senhor e não está, que você sabia que poderia estar aqui e não está, ou outros líderes estão dizendo que a casa do Senhor não está. Tem gente que depois que descobriu a live nunca mais voltou para a igreja. Eu estou preocupado com o colégio, que provavelmente vai acontecer isso também. Minha filha hoje falou: eu quero estar de férias. Eu falei: tem uma cara de pau, garota, tu está de férias desde 16 de março? Não é que você engana neném aí de livezinho em casa, você está de férias, tem que ir aí, rapaz, você não deixa passar nada. Vai enganar, que é conversa de aluno com o professor, não vai dar certo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Muitas das vezes a gente deixa de constatar algo. Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente está percebendo que o irmãozinho, ele está meio devagar na casa do Senhor, já não vem com a mesma entusiasmo, está desaparecendo, né? Está reclamando de algumas coisas, o culto está muito tarde.
a gente está constatando algo, foi até um exemplo que o pastor José Paulo nós conversamos aqui na segunda-feira, mas a gente fica com medo de chegar ao nosso pastor, o irmão tal, eu tenho percebido que ele está assim, está assado. Eu estou falando isso com liberdade, porque o pastor Gilmar fala isso para a gente, e é verdade. Tem coisas que o pastor não vai conseguir perceber, e nós vamos conseguir perceber, e às vezes nós não trazemos esse assunto com medo de estar julgando. Eu quero que você vá no dicionário e busque constatação. Constatação é uma confirmação. Você observou, e às vezes tem aquela coisa, não julgue para não ser julgado. Óbvio que a gente não tem que julgar. Julgar é uma antecipação, eu estou achando. E por essa questão de não constatar e não julgar, muitos estão se desviando da casa do Senhor. Muitos, por não ouvir um não, estão se desviando da casa do Senhor. A gente precisa ter essa diferença, isso chama-se maturidade. E Jesus sabia dizer não. Por que Jesus foi enérgico no templo lá com os mercadores? Porque ele constatou que estavam fazendo uma feira na casa dele. Então eu percebo que existe um certo milímetro, e com isso, milímetro, e a gente tem que ter um cuidado mesmo, mas a gente deixa de trazer uma situação para ajudar o irmão. Para ajudar o irmão. Amém? Então vamos prestar atenção. Assim, gente, o doutor Google, ele responde muita coisa rápido. Coloca lá, constatação, tem um significado, julgamento tem outro significado. O que é que o juiz da terra faz? Ele espera sobre aquela pessoa, junto. Cadê os advogados aí para me ajudar? Não tem advogado hoje aqui não, né? A irmã não está aí, mas eu queria até que me ajudasse. Aquela pessoa, ela é investigada, reúne-se provas ou não contra ela. Se não tiver, aquele processo é arquivado. Eu sou fisioterapeuta, tá, irmão? Não sou advogado não, mas a gente pesquisa. Se tiver algo contra aquela pessoa, reuniu-se provas, o juiz vai analisar, o juiz da terra, e vai dar sentença, sim ou não? Muitas das vezes ele vai até um júri popular, dependendo do crime de honra que ele tenha feito. Então, o juiz constata. E nós temos que constatar. Por quê? Mesma coisa. Quantas heresias estão disputando aí fora? Como a gente escutou um monte de besteira, desculpa o termo. Cadê o Deus que não acaba com a pandemia? Cadê o Deus que não acaba com esse vírus? Cadê o crente para contra-argumentar? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. Eu entendo que cada um tem um jeito. Eu tenho muita facilidade, igual minha filha. Ela está de férias, acabou. Você pode ir com o teu jeitinho, a Bíblia não diz isso. Eu sempre dou exemplo que eu me converti com um menino que falava baixinho. Na supervisão ele chegou, professor, o senhor é kardecista, mas o senhor acredita na Bíblia? Eu falei, acredito na Bíblia, nós temos a Bíblia também segundo o Espiritismo. Aí ele, todo arrepiado de falar que eu lembro dessa cena. Aleluia. Ele, na Bíblia não diz, professor, em reencarnação, na Bíblia diz ressurreição. O senhor pode dar uma lidinha depois? Olha só, eu sei que tinha muitas orações a meu favor, mas ele foi nesse momento. E se ele tivesse usado um cara pentecostal que nem eu não ia dar trela para ele, eu achava que ele estava me afrontando. Ele foi quietinho. Na minha sala de supervisão, na hora que eu estava lanchando. Inclusive, essa semana ele me mandou até um WhatsApp para mim, somos amigos até hoje. Então, assim, se ele não tivesse me confrontado, eu iria me converter, que era a vontade do Senhor, mas de repente ia ficar penando mais um ano, mais 2 anos. Amém, meus amados? Então, com todo carinho, pense nisso, porque às vezes a gente deixa de constatar e deixa de ajudar uma pessoa que está precisando de ajuda. Da mesma forma, não temeu dizer não, quando uma geração má e adúltera lhe pediu um sinal. O que ele disse? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando eles, o retirou. Porque ele sabia que estavam querendo escarnecer ele. Ele disse, não foi embora. Um pouquinho da liderança dele. Sua postura de liderança, ele era inquestionável. Uma pessoa proativa, ele é um líder nato, ele é um líder. Por quê? O proativo, ele vai e faz.
né? Eu ouvi uma vez que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Quando você vai fazer a escola bíblica, eu estou arrastando cadeira, daqui a pouco vem outro, vice-versa. Quando você está fazendo, então, ele era um líder inquestionável. O proativo, ele é líder por natureza, porque ele vai fazer. Ele vai fazer, né? Muitas das vezes, nós não precisamos pedir para o pastor Gilmar nos faça uma solicitação. A gente sabe que tem a necessidade, a gente se oferece. Isso é o proativo. Evita até que ele tem tanta coisa para pensar. Pastor, estou aí, se precisar de mim, eu estou aí. O que a gente faz na EBD? Está todo mundo preparado. Pastor, quando faltar um, a gente vai ao outro. Todo mundo proativo. Se eu falar, olha aqui, ó, sempre humilde, porém firme, suas palavras tinham a autoridade. O proativo, ele tem autoridade, porque ele faz. Ele faz, né? Como é que é aquele ditado? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ou seja, justamente ao contrário. Olha o que Marcos 1:22 vai dizer. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por isso que os escribas, os fariseus, ficavam revoltados com ele. Você está entendendo por que tem tanto levante no teu trabalho contra você? Porque você tem a tua postura de servo. Hoje falamos, né, irmã Andréia? A luz nas trevas incomoda. Às vezes a gente está no nosso silêncio, incomoda. Só faça uma observação, ore, porque muitas das vezes você está lá porque Deus quer que você converta um daquele, ganhe um daquele para Jesus. Para quê, pastor? Pregamos o evangelho para todo mundo estar lá adorando o Senhor. Foi isso que nós falamos na escola bíblica dominical, que o nosso pastor falou com a gente. E olha aqui o importante. Se eu falar, era sim, sim ou não, não. Seja, porém, vosso falar sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Cuidado, porque às vezes você fica sem jeito de falar não para não magoar a pessoa. E aí acaba se misturando, acaba se contaminando. Você pode dizer o não, fala com carinho, com amor, com moderação, mas fala o não ou fala o sim, mas não fique em cima do muro. Jesus respeitava os costumes e os ambientes, mas se necessário, ele transformava a realidade. O que aconteceu na passagem de Zaqueu? Lucas 19:10 é a passagem de Zaqueu. Ele respeitou, né? Mas quando ele teve a oportunidade, ele pregou o evangelho. Ele mudou aquela realidade, né? Aí sim é um julgamento. Quando a gente não respeita o ambiente tem que ser daquele jeito. Não, ele respeita o ambiente. Meu irmão, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que é isso, isso, isso. Não, mas eu não quero saber da Bíblia. Então a nossa conversa termina aqui. Tá bom, vou orar por você. Tá bom. Então respeitar o ambiente, mas deixar a palavra do Senhor. O que Moisés fez comigo lá na supervisão? Ele deixou a palavra dele. Família toda orando pela minha conversão, e deixou aquela palavra, foi me remoendo. Reencarnação, ressuscitação, ressuscitação, reencarnação. Eu, estudioso, eu fui buscar, eu falei, é mesmo. Ressuscitar no mesmo corpo, reencarnação em outro corpo, não sei o que, não sei o que lá, deixa eu falar que está repreendido. Eu olho por eles até hoje. Tem um amigo próximo que até hoje ele fala, você foi para o Evangelho, mas quando você era, aí agora ele está falando que tem visto algumas mensagens, está falando de Bíblia, vamos continuar orando. Inimigos, nosso inimigo. A gente sempre fala o seguinte, não é porque eu concordo com você, né, que eu não gosto de você, mas às vezes a pessoa pega porque você não concordou e você vira pessoa não grata. Aquela pessoa, né? Mas Jesus, o que ele fez lá? E um deles, Lucas 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. A gente sabe dessa passagem, né? Então, podia ter deixado a orelha do soldado lá no chão, não podia? Ele foi, fez o que é certo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele fez, é justo. E muitas das vezes a gente precisa confrontar para a justiça do Senhor vir.
É aquilo, é amor, é amor. O maior fruto do Espírito é o amor, é o amor. Mas a justiça, eu costumo dizer que a maior prova, eu Nelson Barradas, tenho a certeza que a maior prova que Deus tem para comigo, que me ama, é quando Ele opera a justiça dele na minha vida. Porque aonde não há justiça, não há paz. O livro de Isaías vai dizer isso. Aonde não há justiça, não há paz. Agora é o que a minha esposa fala. Quando a gente olha por justiça de Deus, a gente tem que ser o primeiro a estar na brecha. Porque a justiça de Deus vai começar pela gente para o outro. Às vezes a gente pede justiça para o outro. Eu concordo plenamente. Né? Senhor, faça justiça, o Senhor está vendo. Outro dia eu orei assim, eu falei, Senhor, o Senhor está vendo o que estão fazendo comigo, né? O Senhor está vendo, eu estou aqui, amém. Uma semana depois tive a resposta positiva, mas eu falo com Deus, desse jeito, cada um tem seu jeito. Então Jesus foi a própria proatividade, era proativo em essência, não buscava ter atitudes proativas. Jesus ele vivia proativamente, ele era a própria proatividade em essência. A gente está falando de proativo, a gente como homem, a gente está buscando atitude. Ele não, ele era a própria essência. A pergunta que não quer calar: de onde vem então o tamanho poder proativo de Jesus? João 6:38 vai nos dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você está entendendo aí por que você tem vitória quando você está fazendo o que Deus está falando para você? Você está entendendo? Quando você está no centro da vontade do Senhor, quando você está na obediência. Louvado seja Deus. Porque outra reflexão que a gente tem que fazer, nós como pastores principalmente, muitas pessoas, muitos irmãos me solicitam orações, e é saudável a oração, tem que ter oração, vigiar e orar. Mas, pastor, ora por isso. A gente tem que perguntar àquela pessoa: mas você está fazendo a sua parte? Eu vou orar por você, mas você está fazendo a sua parte? A gente tem uma experiência muito forte, que uma determinada pessoa pediu para eu e minha esposa orar para o marido dela voltar. Mas 2 minutos de conversa a gente percebeu que não era o marido dela. Ela era outra e achou que ela era... Estão entendendo? A pessoa que pediu oração para a gente era amante. Ela tinha pego o marido do outro, da outra, e falou que era dela. Aí o marido voltou para a esposa. Aí a gente falou: mano, mas o marido não é seu. Está entendendo como é que as pessoas... A gente vai orar para o Senhor te dar um varão, né? Um homem de Deus, mas esse varão aí tem nome. Então cuidado com o que você ora. É o outro lado da moeda. A gente precisa saber. Sabe por quê, meu amado? A oração só surte efeito se a gente estiver na obediência. Se eu estiver brigado com a minha esposa e orar, minha oração não vai subir para o céu. Não adianta. Se eu estiver brigado com a minha esposa e ela comigo, não adianta eu orar, fazer campanha, não vai subir ao céu, que é a palavra do Senhor. Eu tenho que estar na obediência. Na obediência. E aí, não é aí que eu estou falando, não é julgamento. O que a gente falou não é julgamento. Olha o exemplo de constatação. O marido não era dela. Só que o inimigo cria uma coisa chamada sofisma, cria uma coisa chamada fortaleza do inferno, que é um sofisma? Uma mentira que você pega achando que é verdade. Ela falou que era o marido dela. A gente vai deixar de orar por essa pessoa? Lógico que não, mas eu não vou jamais orar pedir para voltar para o marido dela. O marido não é dela. Amém? Então, toma cuidado. Quer ver o segredo do sucesso? Obediência, vigilância e oração. Obediência, vigilância e oração. Obediência, vigilância e oração. E espera que a vitória venha. Então, meus amados, estou encerrando. Vamos fazer uma recapitulação de tudo isso que Jesus fez? Jesus não é o exemplo de proatividade? Nós não somos imitadores de Cristo, como Paulo diz.
Nós não estamos vivendo novidade de vida. Então deixa o novo normal aí, fica na proatividade de Jesus. Deixa o novo normal, o antigo normal. Eu não quero saber. Eu quero saber que a gente vive novidade de vida e a palavra do Senhor se renova a cada manhã. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, ser proativo é obedecer à vontade do Pai. Aí vamos concluir o que Jesus foi. Vamos enfrentar condições desfavoráveis. Vamos ser rejeitados, perseguidos, traídos. Quantos estão fora da casa do Senhor porque foi traído? Muitas das vezes foi uma traição, muitas das vezes foi até um mal entendido. Foi ruído na comunicação. Vamos agir independente das adversidades. Não foi isso tudo que Jesus fez? Não foi? Ele não foi rejeitado, ele não foi perseguido, ele não foi traído, ele já iniciou a vida dele aqui nesse mundo em condição desfavorável. Vamos ser conscientes do que fazer sempre. Se for preciso, entregaremos nossa própria vida para cumprir a missão, que é pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo, com Covid ou sem Covid, com doença ou sem doença, porque a gente só fala de Covid, mas a gente esquece que as outras doenças estão aí, né? Os outros males estão aí. Se for preciso, vamos cumprir a missão em tempo e fora de tempo. Não vamos temer em dizer não. Seremos humildes, porém firmes, e ter a autoridade do Senhor. Porque quando a gente fizer isso aqui, a gente está fazendo, a gente está concordando com o que Jesus fez. E a gente está concordando que Jesus fez era obedecer ao Pai. Por isso que eu disse, as grandes empresas, pastor, os marketings, lamento informar, mas eles não é novidade a proatividade. A proatividade Jesus já mostrou que era. Porque isso é estratégia de RH, proatividade. Procuramos, formamos seres proativos. Ser sim, sim ou não, não. Respeitar os costumes, porém transformar a realidade. Amoroso até com os inimigos. Enérgico com os aproveitadores. Eu passei aqui, mas Jesus foi enérgico, porque eu comentei lá no tempo, né? Quando ele chegou, viu mercadores, ele foi enérgico, ele botou todo mundo para fora e usou de energia, quando foi preciso. Jesus perdoou. O que ele falou lá na cruz? Perdoai, eles não sabem e fazem. E detalhe, ele é a aula do perdão, né? A gente deve perdoar, independente se o outro se arrependeu ou não. A nossa função é perdoar e vigiar para, for o caso, não acontecer de novo. Cada caso é um caso. E também repreendeu. Ok? Então, as características de um ser proativo passam por isso. Por isso que você é tão perseguido. Por isso que você é tão difamado. Por isso que você é caluniado. Por isso que tem gente que vira o rosto para você. Glória a Deus por isso. Você está fazendo a vontade do Senhor. Aí eu vou lá em Gálatas 1:10. Sou persuadido por homens? Sou persuadido por Deus ou por homens? Se sou persuadido por homens, logo não sou servo de Cristo. Então vamos procurar ser proativo, fazer o que é justo, honesto, agradável aos olhos do Senhor. Eu tenho 5 minutinhos, pastor? Tem 5 minutinhos? Eu vou te dar aqui, eu não vou falar do reativo não, eu vou falar só uma característica de proatividade. Proativo, quando comete um erro, diz: enganei-me, e aprende a lição. Sabe que a adversidade é o melhor dos mestres. Ou seja, ele quando está de frente de uma adversidade, ele sabe que ali é um terreno fértil para ele aprender. É desafio. Sabe que o resultado das coisas depende de si. Isso no mundo corporativo. Mas se a gente trouxer para o reino de Deus, a gente sabe que a nossa parte a gente tem que fazer. Que é o quê? Obedecer, vigiar e orar. Porque obedecer, a gente já estou te dando aqui as características. Você está buscando. Trabalha muito e arranja sempre tempo para si próprio. Parece um contrassenso, né? O proativo trabalha muito, mas arruma tempo para ele e para a família. Sabe por que ele arruma? Porque ele é organizado. Você olha para esse
cara, o dia dele tem 48 anos, mas não é não, meu amado. Eu sei que eu estou aqui falando para muito militar, né? Aquele rigor militar. O cara é planejado. Ele planeja o que ele vai fazer. E se você planeja, tirando um dia ou outro que pode ter uma intercorrência, teu dia vai render, vai sobrar tempo para você. E aí cada um tem uma fisiologia. Você sabe se você rende melhor de manhã, se você rende melhor à tarde, se você tem que tirar o soninho depois do almoço, se não tem, aí você que tem que se conhecer, tá? Mas o tempo rende porque ele planeja, ele já estudou o diagnóstico do que ele vai fazer. Então ele consegue se organizar. O reativo não consegue. Porque ele não se planeja. O reativo tem dificuldade até para fazer trabalho voluntário. Ele se apresenta para o trabalho voluntário e não aparece. É outra questão que a gente tem que se perguntar. Trabalho voluntário não é falta de responsabilidade. Trabalho voluntário não é falta de responsabilidade. Vou ter que ir lá na lei de novo. Existe uma lei do trabalho voluntário. Vou abrir um parênteses. Quando eu era supervisor, vi um aluno: professor, eu quero fazer estágio voluntário, o senhor tem vaga? Eu falei: tem, querido. Qual o dia e o horário que você vai vir? Não, eu vou vir um dia nessa semana. Então você não quer fazer trabalho voluntário, você quer fazer visitação no estágio. Visita, pode vir a hora que você quiser. Por quê? Quem é o líder do trabalho voluntário precisa saber para se planejar. Amém? O trabalho voluntário requer compromisso. O trabalho voluntário requer planejamento também, porque senão você desplaneja o líder. Aí eu ia botar um paciente para ele e ele não ia aparecer. Aí entra a nossa experiência. Então faz o seguinte, querido, mesma coisa do paciente. Quer fazer tratamento, não é qual dia, não tem horário. Então primeiro você se organiza. Você vê o dia 2 vezes na semana, no mínimo, você se organiza para você poder vir. Porque senão você vai vir um dia e horário que você quiser, depois o tratamento não presta. É igual a gente, o remédio tem que tomar de 6 em 6 horas. A gente toma de 12 em 12, de 15 em 15, depois o remédio não deu certo. Não é verdade? O nome está dizendo tratamento é porque é um processo. Ok? Então assim, o trabalho voluntário é igual ao amor. O amor não é ausência de disciplina. Trabalho voluntário não é ausência de compromisso. Enfrenta os desafios um a um. Compromete-se, dá a sua palavra e cumpre. É o proativo, aquele cara chato. Chato por bem, ele é cri-cri. Respeita os que sabem mais e procura aprender algo com eles. Sente-se responsável por algo mais que o seu trabalho. Uma das características... O que Jesus... Vamos voltar para Jesus. Para não parecer aqui que é uma reunião de RH. Vamos para Jesus. Jesus se doou em prol de todos. E fazer a vontade do Pai, eu e você temos que fazer a vontade do Pai, é ter a empatia. Hoje de manhã conversamos sobre pena. Simpatia é ter pena. Empatia é se colocar no lugar do próximo. Isso é empatia. Então o proativo, ele pensa no todo. Você está entendendo por que eu não deixava o cara ir de qualquer jeito para o estádio? Porque ele ia prejudicar a rotina de quem estava indo todo dia certinho. O proativo, ele pensa no todo, por isso que ele é organizado, ele é planejado. Essa é a visão proativa, e assim foi Jesus. Jesus saiu lá escolhendo, não foi? Olha só, tudo certinho, foi chamando o pescador em você, ó, quando você entrar numa cidade, vai de 2 em 2, se não escutar você, sacode a poeira, tudo é Jesus lá, passo a passo, com carinho, com amor, com moderação, com confronto. Né? Deve haver uma melhor forma, o proativo diz, deve haver uma melhor forma de fazer. Ele não se contenta só com aquilo. Consegue ver a parede na sua totalidade. O reativo normalmente vê o azulejo, o proativo ele vê o todo. Passa essa mensagem, vai passar, o proativo que somos aqui nós vamos repercutir essa mensagem. Ó, o proativo, Jesus, nós vamos pegar Jesus mais como exemplo, como Jesus. Ouve, compreende e responde. Mediante um problema, ele escuta. Ele escuta para poder o quê? Entender o que está acontecendo e vem com solução, não vem mais com problema. Se você for fazer um estudo aqui como eu fiz,
vai dizer o seguinte, concluindo, que o reativo é parte do problema, o proativo é parte da... Concluindo e refletindo, pessoas proativas influenciam o meio. Jesus influenciava por onde ele passava. Nós estamos influenciando, vamos influenciar ainda mais. Garantem harmonia. Por isso que está lá, a irmã André falou, pô, parece que o pessoal fica, a gente está, todo mundo em desespero, e a gente está com aquela paz que excede todo entendimento. Que chega um momento que até incomoda, né? Eles não entenderam ainda, tem gente que não entendeu isso ainda também. Eu custei entender também, confesso para os irmãos, que a paz que excede todo o entendimento é no meio da diversidade. Não é quando não tem pandemia, não é quando a conta bancária está cheia, quando a geladeira está cheia, a despensa está cheia, o carro é do ano, a casa é nova, não é nada disso não. A paz que o apóstolo Paulo diz, a paz que excede todo o entendimento é na diversidade. Por isso que estamos com essa paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, proativo, ele garante a harmonia. Olha como é que existe uma harmonia aqui nesse lugar, ó. Como é que está harmonizado aqui, ó. Porque aqui a presença do Senhor está aqui, aleluia. Confesso para os irmãos que está difícil até de eu falar. Tem momentos que eu não estou conseguindo nem falar. Direcionam as energias, né? Direcionam as tarefas. Né? O pastor Gilmar sempre fala isso aqui, vamos botar o povo para trabalhar, vamos rodar, vamos... Eu até falo com ele, pastor, eu estou aqui 2 aulas seguidas porque Deus fala aqui. Porque ele tem essa preocupação, né, de botar o povo para trabalhar. E eu concordo com ele. Iluminam tudo e a todos ao seu redor. Está entendendo aí, irmã André? Aquela que ele falou de manhã? A gente ilumina por onde a gente passa. Tem jeito. E aonde tem luz, as trevas dissipam. Nunca se sentem vítimas das circunstâncias. Meu amado, quando alguém falar assim para você, poxa, mas eu nasci num lar assim, Jesus, que bom que você teve lá, Jesus nem lá teve, coitado. Nasceu na manjedoura, nasceu no celeiro. Hoje eu brinquei com a minha filha, ela falou, não sei o que, amor, Stefano. Eu falei, filha, você nasceu careca, sem dente, sem roupa, onde você está com a roupa, está com dente, está com cabelo. Ela, pá, era alguma reivindicação que ela estava fazendo nessa idade, aí eu já vou com os chavões, mas é verdade, não é? Verdade. Escolhem com sabedoria as coisas que podem contribuir para uma mudança significativa que atenda a muitos. Você conhece um proativo se ele pensa no todo. Aquilo que eu falei, ele atende a muitos. O pastor não pode tomar uma decisão unilateral que vai beneficiar um e vai prejudicar a maioria. O líder, ele tem que pensar em tudo. E eu termino dizendo, 2 Crônicas 15:7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Posso ouvir palmas para o Senhor? Pastor Gilmar, obrigado pela oportunidade, que Deus continue nos abençoando.